Pô, eu fiz uma pausa aqui e eu tava conversando com os meus sócios agora, que a gente tá querendo dar uma modernizada ali na nossa parte de operação. Então a gente está querendo instalar os monitores e aquelas pistolas para identificar toda a entrada de estoque. Então, como a gente já tem os RPs instalados, né, em cada cliente nosso, para ter um controle melhor, até de entrada de nota fiscal, a gente queria agora a pistolinha, porque isso vai facilitar a vida dos nossos funcionários. Então vai ficar muito mais fácil da gente bater as coisas no sistema e conseguir fazer essa ligação com todos os marketplaces. E aí a contagem de inventário, de estoque fica sempre muito mais fácil. Então a gente está fazendo uma cotação agora e ver o quanto que vai ficar, mais ou menos, para a gente fazer essa instalação. E aí o bônus que a gente queria muito era colocar aquelas esteiras, né? Então bipa o produto e aí joga ele na esteira e aí já encaminha para um pallet e aí a gente já estoca ele no lugar que ele tem que ficar. Esse seria o bônus, mas eu acho que a princípio a gente vai colocar só os monitores e as pistolinhas. Hoje mais cedo, até ouvindo um podcast que eu tava revendo, na verdade, eu fiz uma anotação porque eu tive um insight para mim em relação à ansiedade. Às vezes a gente tem a percepção, né, ou encara, né, uma ansiedade, uma crise ou crise do pânico, tanto faz, como algo ruim. E talvez a gente deveria mudar, né, a forma como a gente enxerga isso. Então, a crise de ansiedade não é um inimigo, né? É mais um amigo tentando te alertar e te falar alguma verdade sobre algo que você está fazendo de errado, né, entre aspas, e não um inimigo que quer o seu mal, né? Ela não quer o seu mal, ela justamente quer que você olhe para si mesmo, reorganize as suas coisas para que você fique bem. Só que como a gente não costuma ouvir muito, né, às vezes os nossos amigos, a gente acaba deixando chegar num ponto que às vezes dá algo de errado, para depois falar, bom, você estava certo, cara, eu devia ter feito isso, ou devia ter feito aquilo. Então eu até anotei para mim, para eu realmente olhar às vezes. E eu acho que um exemplo disso é que, por exemplo, a ansiedade, ela sempre tem algo a ver com o nosso comportamento, né? Pelo menos na minha opinião e trazendo para o que eu sofri. Então, um exemplo assim é porque um exemplo muito fácil da gente ligar isso é que às vezes a gente tem medo de abrir a fatura do cartão de crédito, com medo de ver o quanto já está e às vezes a gente está no metade do mês ainda. Então isso é a gente não querer ver ou não querer encarar a realidade. Então, para mim, eu escrevi uma frase hoje de que a ansiedade nada mais é do que um comportamento que não condiz com o que você deseja ser no futuro. Então, se você tá tendo crise de ansiedade ou tá mais ansioso, é porque provavelmente algum comportamento seu não condiz com a sua expectativa futura. Então, esse é aquele momento para a gente parar, olhar para a gente e tentar perceber o que está acontecendo de errado. Olhando por esse lado, talvez fique mais fácil da gente, às vezes, perceber tal comportamento ou tal atitude e tentar mudar. E aí, às vezes, a sua crise de ansiedade ela vai parar de acontecer ou ela nunca vai acontecer mais. Então, é sempre interessante a gente tentar mudar a perspectiva que a gente olha as coisas, né? Hey, I cracked the seal on the set, burn out the wheels on this bitch. Way too much to celebrate, so we got a reason to get a little lifted all the smoke that they wanted. Cause I ain't worried about shit to keep it honest. I get lifted on the smoke and it feels so right. I've been with it from the jump, I live my own life. Take my hits and keep on shining through these cold nights. Never need that. Eu escuto muito podcast, todos os dias basicamente, porque como eu ando muito, então eu acabo colocando fone e eu uso esse tempo para escutar alguma coisa. Às vezes eu consigo prestar mais atenção, às vezes não, mas eu sempre deixo alguma coisa falando e aí é por isso que eu assisto às vezes mais de uma vez. Porque como eu tô sempre andando para algum lugar, eu acabo às vezes colocando para ouvir de novo, porque às vezes eu não escutei direito, então eu preciso rever, né, esse conteúdo. E algo que eu até estava anotando e
era algo que eu tinha como uma crença, né, que às vezes a gente se compara e que comparação é a métrica da infelicidade. E aí, assistindo um podcast, uma pessoa comentou, né, a comparação é uma medida. Então, é uma forma da gente medir o quão longe a gente pode ir. Né? Então, vamos trazer para um aspecto profissional. Né? Então, quando eu estou numa roda com outros vendedores iguais a mim, e que outros vendedores que até faturam muito mais que eu me comparo a eles como uma forma de medida, de ver aonde eu consigo chegar. Então, acho que o problema hoje que a gente tem de internet, né, que todo mundo fala, nossa, a internet é muito tóxica, o Instagram é muito tóxico, talvez é a forma como a gente lida com as coisas, né? Talvez é a forma como a gente enxerga as coisas. Porque se comparar pode te levar para um outro nível. Então, na medida que você se compara com outra pessoa, não é para você se botar para baixo ou basicamente dizer que você é incapaz ou que você nunca vai chegar lá ou que você fica frustrado com a vida que você tem hoje. Você tem que olhar para aquilo e falar, meu, se o cara chegou até lá e eu faço coisa parecida, pô, então quer dizer que eu também posso. Então é mais uma forma de você enxergar que realmente é possível chegar lá, né? Então não é algo que, por exemplo, ninguém nunca fez. Se ninguém nunca fez o que você está fazendo, aí realmente fica muito mais difícil de você ter uma perspectiva, né, a longo prazo. Mas se você entra no Instagram e você tem as pessoas que você segue realmente são pessoas que já estão no lugar onde você quer chegar, então essa comparação ela tem que ser positiva e não como uma forma de te botar para baixo. Então, se você está ficando para baixo quando você enxerga o Instagram dos outros, né, ou a vida dos outros, é porque você às vezes não acredita no seu potencial. Então, quando você mudar essa chave e começar a acreditar mais em você, talvez você enxergue essa comparação como uma forma de perspectiva a longo prazo. Então, pô, se o cara conseguiu fazer esse faturamento e está no mesmo ramo que eu, pô, então significa que eu tenho muito ainda para evoluir. Então, para mim é um sinal positivo de que voltar aqui para o trabalho amanhã, olhar tudo que a gente tem para fazer, conversar com os meus sócios, mostrar esse exemplo e falar, meu, o que a gente consegue fazer para tentar buscar um número maior, ou tentar aumentar nossas vendas, ou melhorar nosso processo. Enfim, dá para trazer para várias coisas, né? Tanto na parte, às vezes, financeira, quanto na parte de autodesenvolvimento. Então, pô, se existe uma pessoa que eu acabei de encontrar que teve uma crise de ansiedade, teve uma depressão, ou teve qualquer outra coisa relacionada a isso e superou e hoje está tá tendo outro tipo de vida, ou uma pessoa que teve uma melhora grande, pô, eu também posso. Então, essa era uma forma de quando eu estava, né, basicamente no meu fundo do poço, tentava buscar por referências que já tinham saído disso, já tinham passado por isso, e falar, meu, se ela passou, eu também consigo passar. Então o que que ela fez que eu consigo às vezes replicar para minha vida como uma forma de melhorar? É bem legal a gente tentar enxergar por essa perspectiva, porque senão a gente sempre vai se comparar, aí a gente se bota para baixo, aí a gente fica infeliz, mas a gente fica infeliz porque talvez a gente não acredita muito na gente, né? Então a gente meio que duvida do nosso potencial. E isso é muito louco porque eu vi isso em um livro. Então, esse livro aqui, ó, ele fala bastante disso. Então, é um livro mais antigo, eu já li ele faz um tempo, mas eu revisito alguns livros como uma forma de, sei lá, uma consultoria, né? Então, como eu grifo bastante, anoto bastante coisa, algumas páginas eu marco e algumas eu pego notas. Eu não sei se vocês sabem desse recurso, mas quando você tira a foto no Notas, ele meio que escaneia para você. Então eu vou guardando e eu coloco lá o nome do livro e vou anexando os trechos que eu mais gostei. Então, esse aqui é um livro muito bom. Se você está duvidando do seu potencial, leia esse livro, que ele com certeza vai te despertar alguns insights, vai te trazer uma nova perspectiva, um novo olhar para você enxergar as coisas que você anda fazendo hoje em dia. Então, é muito bom esse livro aqui.